paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz nessa noite, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Ih, está muito fraco, vamos usar um pouco mais alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu e minha esposa tivemos a oportunidade, neste domingo, neste culto, de estar passando a palavra, de pregar a palavra do Senhor. E eu quero agradecer a vocês por terem vindo nesse culto. Domingo à noite não é fácil, não é mole vir domingo à noite depois de uma semana na correria. Com certeza vocês são... Isso é para os irmãos fortes mesmo, para as pessoas abençoadas. Muito obrigado, quero agradecer primeiramente também a Deus e também para... Opa, melhor agora? Quero agradecer também pelo pastor Paulo, Marcelo, toda a equipe do culto da família. E hoje a gente vai estar trazendo um tema muito importante para a sociedade, para a humanidade, que é Jesus no meu casamento. Como devemos agir no nosso casamento, como pedimos para Jesus nos orientar, nos guiar no nosso casamento. E eu e minha esposa somos prova viva disso. Vou contar agora um testemunho do começo, onde tudo começou, eu e minha esposa. Eu antes de conhecer ela, eu era católico, eu não participava muito, mas eu estudei em escola com ensino cristão, então eu tive a oportunidade de conhecer o amor de Deus através da escola, né? De ter um pouco de fé. Aí chegou um momento que eu estava fazendo faculdade, trabalhando, mas senti um vazio. Qual o sentido? Qual o sentido da vida? Eu ficar trabalhando, estudando e nada dá certo, vai indo. Aí eu estava um certo dia na faculdade, lá sentei na calçada. Aí eu olhei para o céu e falei, pai, eu não tinha muito essa intimidade com Deus, mas senti no coração de falar, pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para mim? Eu não tenho mais motivo, né? Às vezes acontece isso na vida de cada um, né? E em poucos dias, na verdade foi um mês e pouquinho, eu conheci a Jennifer, minha esposa, e não foi por acaso. Quando eu conheci ela foi à primeira vista, também não tem nem como, né? Ser amor à primeira vista, linda. E eu vi o quanto eu olhei no Instagram, nossa, ela toca numa orquestra, que legal. Fiquei muito empolgado de conhecer essa orquestra, nossa, que legal. E não sabia que era da igreja. Na primeira vez que eu vi ela no Instagram, né? Mas eu fui ver que ela é filha do maestro, da Rose, estão ali. E aí eu vi, nossa, que legal. Eu vi os vídeos dela tocando flauta para Deus, a família tocando para Deus, a orquestra linda assim, iluminada, abençoada. E eu senti um calor, nossa, como eles podem tocar assim para Deus, começar a chorar, tocar um louvor lindo, abençoado. E isso para mim foi impactante, então eu decidi que eu queria sentir aquilo. Sabe quando às vezes a gente vê uma pessoa de luz iluminada, mas você quer sentir também aquilo? Oh meu Deus, eu quero isso para mim. Quero poder sentir esse amor. Quero poder sentir a presença de Deus. Aquilo é um olhar espiritual, que tudo que você vê, você sente a presença de Deus. Tudo que você faz é o que está no centro da vontade de Deus. Eu quero isso para mim. E foi aí, a gente namorou, continuou, foi. Eu já sabia que ela era única para mim, que eu queria casar com ela e morrer e até o fim com você. E chegou um momento que todo ser humano é falho, né? A gente teve o nosso erro, nossas falhas,
E chegou um momento em que aí a minha esposa ficou grávida e a gente não tinha casado ainda, eu não tinha nada, estava estudando, estava trabalhando e não tinha casa, não tinha nada. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? E isso foi muito ruim para mim, porque eu não tinha ainda, eu estava querendo buscar aquele sentimento de Deus, sabe? Quando Deus move os seus sentimentos, altera, cuida de você. E você fica calmo porque sabe que Deus está cuidando de você. Não tinha aquilo ainda. E foi um momento que eu fiquei em pânico. Né? Meu Deus, e agora? Eu sou jovem, não tenho nada. Como que eu vou criar? Como que eu vou ser o provedor dessa família? Como eu vou criar essa criança? No pânico, né? No medo. E eu lembro que até hoje o Maestro Paulo e a irmã Rose chamou a gente para ir na casa deles lá e a gente fez uma reunião, né, para falarem comigo. Porque eu falei, fui sincero, eu não consigo pensar, não consigo decidir, porque é medo, é muito medo. E eles chegaram em mim e falaram assim: eu vi que você está buscando conhecer Deus, você está querendo fazer parte da obra, você está querendo se tornar um homem de Deus. E vou falar uma coisa: para você ser um homem de Deus, você tem que aceitar Jesus, você tem que seguir o caminho de Jesus e obedecer os mandamentos. Se você quer ser um homem verdadeiro, você tem que assumir os seus erros. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar e confiar nele, que o resto ele fará. E aquilo, eu senti a presença de Deus na hora, fiquei calmo. Aí não consegui decidir ainda. Aí eu fui para casa. Peguei o carro, fui para casa. Não lembro o dia, mas era uma noite. Aí chegando em casa, no meio do caminho, eu liguei o rádio. Aí eu quis fazer uma prova com Deus. Falei: Pai, por que eu tô sentindo isso? Por que eu não consigo decidir? Eu amo ela. Eu já sei que ela é para minha vida. Eu quero ser o marido dela. Mas eu tava muito assim, porque hoje em dia o inimigo luta muito contra o casamento. E eu lembro que quando eu queria decidir isso, as pessoas ao meu redor falaram: pra que casar? Você vai se prender, você vai ficar preso, você vai casar para depois terminar, divorciar, nossa, que dor de cabeça. Não, fica do seu lado, ela fica do outro, você vai ficar livre. Mas felizmente, Deus tocou no meu coração. Aí naquela noite eu falei: Pai, fale comigo, eu vou colocar aqui no rádio, qualquer rádio cristão, e fale comigo através do rádio, do carro. E eu fui passando, dedinho por dedinho, botãozinho lá. E acho que no terceiro rádio, na hora, um pastor, não lembro quem era, ele falou: meu filho, desse jeito, era para ser para mim. Falou: meu filho, não tenha medo, vá em frente, Deus está te guardando, faça a obra, siga os mandamentos, que Ele cuidará de tudo. Naquela hora eu comecei a chorar no carro. Nossa, meu Deus, Deus falou comigo. E nisso eu cheguei em casa, já peguei o celular, já liguei para ela: eu quero viver com você, amando e louvando a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus, aleluia. E desde então, a gente naquela época decidiu casar. Não tinha nada. E quando antes eu estava pensando: não tenho nada, o que vai acontecer? No dia que a gente decidiu colocar Jesus no nosso casamento, meus irmãos, em questão de tempo, a gente tinha casa, a gente tinha um emprego melhor, a gente tinha um carro para levar a bebezinha para todo canto, a gente tinha uma vida abençoada.
Glória a Deus. A gente tinha Jesus na nossa vida. A gente tinha Jesus no nosso casamento, no nosso lar. E desde aqui até aqui nos ajudou o Senhor. E vou dizer uma coisa para vocês. O que mais a gente vê agora é a sociedade, a mídia, redes sociais, falar mal do casamento, falar mal da família, fazer piada com o casamento. A gente não pode levar esse lado da ilusão de que o casamento é ruim, né? Ver vídeo engraçado lá, tem uns vídeos engraçados, mas de tanto, o que eu falo para ela, uma mentira falada várias vezes se torna uma verdade, mas não uma verdade verdadeira, porque quem é verdadeiro é Jesus, é a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Glória a Deus. É o caminho de Deus que é verdadeiro. E muitas pessoas são influenciadas. Às vezes alguém está querendo casar, aí procura, aí começa a namorar, acha que é um casal perfeito, mas precisa ver o seu companheiro, se quer estar no mesmo caminho que você, se quer ter mesma, como posso dizer, uma mesma proposta oh Jesus. E o que eu mais penso aqui que o pessoal é influenciado, aí chega na hora de casar, ela não quer casar, quer viver no pecado. Isso corrompe o caráter, isso corrompe o seu caminho para a glória. E isso é muito triste, porque vamos abrir a Bíblia em Jeremias 29, 6. Aqui, ó. Quem achou, dá um glória a Deus? A Deus. 29, 6. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Glória a Deus. O inimigo, por que o inimigo tenta lutar contra a família, contra o casamento? É a partir do casamento que você cria uma família. A partir do casamento que você instrui o seu filho. Você vai ter filho, você vai ter que instruir, ensinar o teu filho o caminho de Deus. E Deus fala, Jesus ama a família, Jesus ama o casamento. E vamos ensinando os nossos filhos, para que os nossos filhos ensinem aos nossos filhos. E por que o inimigo quer lutar contra o casamento? Que não tenha mais casamento, para chegar uma hora que sem casamento, sem união, não há família. E agora chegou a nova era que querem criar novas agendas, novos gêneros. Como que a gente vai procriar? Como que vamos multiplicar? Como vamos passar os nossos ensinamentos dos filhos? E isso é muito ruim para o cristão, porque cada vez mais o número de cristãos vai diminuindo. Por isso que nós cristãos temos que incentivar qualquer casal para aceitar Jesus no seu casamento, aceitar Jesus na sua vida. Glória a Deus. E cada casal cristão tem que ser luz do mundo e sal da terra. Por que luz do mundo? Porque você vai iluminar, a luz ilumina na escuridão. O casal que está cheio de luz, cheio do Espírito Santo, vai iluminar por onde passar e as pessoas vão ver aquela luz. Nossa, eu quero iluminar assim também. Eu quero seguir os caminhos dele, porque ele segue o caminho de Jesus, o caminho de Deus. Eu quero ser influenciado por esse casal. E por que sal da terra? Porque o sal, ele dá sabor. E a gente vai ter aquele interesse em buscar a palavra também. O sal, ele
da sede. A gente vai ter aquela sede de buscar a palavra. Vai ter aquela sede de colocar Jesus. Eu preciso de Jesus no meu casamento. Eu preciso de Jesus na minha casa. Que Jesus move montanhas. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te dar estrutura. Tem luta, mas a luta é essencial para que você seja forte. Crê em Deus. Então, meus irmãos, se tiver oportunidade de encontrar um casal, até mesmo na família, fale para eles que Jesus quer habitar no casamento deles, no relacionamento deles. Obrigado. Obrigado, Senhor, por ter entrado na minha vida, no meu casamento. Porque vejo agora, eu não vejo outro caminho além desse. Não vejo. Deus é perfeito em tudo o que faz. Só precisamos entregar nossa vida a Ele, nosso casamento. Meus irmãos, vamos abrir agora em João 2. Quem encontrou, dá glória a Deus? Tá fraco, hein? Quase ninguém achou, então. Glória a Deus. Amém. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, que em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas vocês guardaram o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Que bênção que está aqui hoje, nessa noite. Eu, meu esposo, contando um pouquinho da nossa história, do que Jesus fez no nosso casamento. Irmãos, agora vamos orar para que Deus possa nos dar o entendimento dessa palavra. Eu peço que todos fiquem de pé e orem comigo, pois eu quero hoje que todos saiam daqui com a revelação que o Senhor tem para cada um. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos aqui na Tua presença, meu Deus. Nós te pedimos agora, Senhor, que essa palavra, meu Pai, seja como uma espada de 2 gumes em nossos corações, meu Pai. Que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer, meu Deus. Que nós possamos, Senhor, estar prontos a ouvir, prontos a obedecer e prontos para ser transformados por Ti, meu Deus. Ó, meu Pai, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, meu Deus. Ó, meu Pai, que todos esses irmãos e nós que estamos aqui possamos compreender, meu Deus, a Tua palavra. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Meus irmãos, nós podemos ver aqui que esse milagre fala sobre a transformação da água em vinho.
O primeiro milagre público de Jesus foi um casamento. Meus irmãos, que coisa mais linda saber que o primeiro milagre de Jesus público foi um casamento. Isso nos mostra o quanto Jesus ama o casamento. Quem pode dar um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir para que vocês repitam comigo. Jesus, o único que tem poder de transformar. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, quando a gente consegue entender que Jesus é o único que tem poder de transformar, então ali a gente já se sente constrangido. Então nós já temos a vontade de servir esse Jesus que transforma, não é mesmo? E analisando essa palavra que meu esposo leu, nós podemos ver aqui, o primeiro ponto a ser observado é que Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Repitam comigo: convite. Meus irmãos, Jesus quer operar na sua vida. Jesus quer operar no seu casamento. Mas entenda uma coisa: Jesus, ele é educado. Ele só vai entrar se você convidar. Se você convidar ele, ele vai entrar no seu casamento. Então aqui, a palavra é bem explícita, poderia falar: Jesus foi ao casamento. Não. Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Então, hoje a primeira mensagem que já fica para nós é que nós podemos ter sim Jesus no nosso casamento, mas nós temos que fazer esse convite a Ele. Glória a Deus. Aleluia. E aí, se a gente continua lendo essa palavra maravilhosa, esse milagre maravilhoso, nós percebemos que Maria se dirigiu a Jesus e contou o problema. Eles não têm mais vinho. Meus irmãos, quantas vezes nós temos um problema em nossas vidas, um problema em nossos casamentos, nosso casamento, e nós falamos assim: fulano, você sabe o que está acontecendo na minha vida? Nem te conto o que está acontecendo no meu casamento. Essa situação aqui está muito ruim. Conta às vezes para as pessoas que nem têm fé, nem acreditam no casamento. E aí, aqui diz: Maria se dirigiu a Jesus e contou o problema. Não tem mais vinho, acabou o vinho. E aí, meus irmãos, se Maria fosse alguém que não se preocupa com o próximo, ela poderia ter falado assim, simplesmente. Chegou ali na fulana: ai menina, você viu que acabou o vinho? Ai, fulano, você viu que acabou o vinho? Eu tô caindo fora, não tem mais vinho. Ela poderia ter espalhado a notícia para todo mundo que estava ali naquele casamento. Aquela desonra que estava acontecendo, aquela humilhação que estava acontecendo no casamento. Não tem mais vinho, vamos embora da festa antes que fique feia a situação. Poderia ter falado para alguém, para outros, mas não. Ela foi no único que tem o poder de resolver. Não tem mais vinho no casamento. Falou, se dirigiu a Jesus, que tem o poder de transformar. Então a segunda lição que nos deixa essa palavra é que quando nós temos um problema em nossas vidas, nós não devemos nos dirigir às pessoas que não podem resolver o problema, e sim ao único que tem poder de resolver, que é Jesus. Então tá com problema no casamento, meus irmãos? Ajoelha, ora, o casal, pede a Jesus: Jesus, eu tô com uma dificuldade aqui, vem resolver minha situação, porque Ele tem poder de resolver. E não sai contando para todo mundo, para aquele, para aquela, porque a solução está em Jesus. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Meus irmãos, a próxima palavra que nós podemos perceber aqui que aconteceu, nesse casamento, o próximo ponto muito importante é a compaixão. Repitam comigo: compaixão. Maria viu o problema, se importou com o problema, buscou resolver o problema. Meus irmãos, quando a gente avista um problema e se importa e busca resolver, nós estamos buscando a solução. Nós estamos tendo compaixão por aquele problema. E é muito importante
no casamento cristão, que quando um sente dor, a dor de um deve ser a dor também do outro. O que está doendo em mim tem que doer no meu esposo. O que dói no meu esposo deve doer em mim. A diversidade que um está passando, o outro também tem que estar passando. Aí mostrou que Maria teve compaixão pela situação. E a partir do momento que a gente tem compaixão, demonstra que a gente tem amor. E Jesus mostra mais um ponto muito importante. Jesus falou, não é chegada a minha hora. Não era chegada a hora de Jesus ainda. Mas ele viu aquela situação, ele viu aquele problema acontecendo, teve compaixão por aquele casal, por aquele casamento, e ali ele opera o milagre da transformação. Por quê, meus irmãos? Porque a compaixão, ela muda a história. A partir do momento que eu me compadeço da dor de alguém, eu estou tendo amor por aquela pessoa. E a partir do momento que eu tenho amor por aquela pessoa, a história já é diferente, a solução já começa a acontecer. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. A Deus. Meus irmãos, eu peço também que vocês repitam comigo agora. Comunicação. Comunicação. Um ponto muito importante aqui nessa parábola, nessa palavra, que nós podemos observar, é que teve comunicação. Maria se comunicou com Jesus. Jesus se comunicou com os serventes. O servente se comunicou com o mestre-sala. O mestre-sala se comunicou com o noivo. Meus irmãos, como é importante a comunicação. E o que é a comunicação? A comunicação é composta pelo diálogo, onde um fala, o outro compreende, e quando há a compreensão, há a solução. Repitam comigo. A comunicação é composta pelo diálogo, onde um fala, o outro compreende, e quando há compreensão, há a solução. Então, meus irmãos, como é importante em nossas vidas e principalmente no nosso casamento que tenha comunicação. Quantos casamentos têm se degradado pela falta da comunicação? Às vezes eu estou com alguma dificuldade, alguma coisa, e não converso com meu esposo. O esposo está com alguma dificuldade e não conversa com a sua esposa. E aí, meus irmãos, isso vai levando o casamento ao degradamento. O casamento vai ficando fraco, o inimigo vai achando brechas. Então, meus irmãos, a partir de hoje, se tem algum casal aqui, se tem alguém aqui que não se comunica com o próximo quando tem uma diversidade, a gente tem que buscar a partir de hoje. Eu estou com um problema, vou ter a comunicação. A partir do momento que eu me comunico e o outro compreende, a gente busca a solução. E quando nós buscamos a solução, o Senhor começa a operar. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Como é importante, meus irmãos, nós nos comunicarmos uns com os outros, né? E aí a gente percebe também um ponto muito importante dessa palavra. E eu peço que vocês repitam comigo mais uma vez. Eu quero que vocês fiquem... quando eu peço para vocês repetir comigo, é para que vocês fixem bem o que eu estou dizendo. Porque é muito importante isso para a nossa vida e para o nosso casamento. Então eu peço que repitam comigo. Preparar o cenário. Amém. Meus irmãos, Maria pediu para que os serventes fizessem tudo o que Jesus mandasse. Pegasse as talhas e Jesus pediu a eles então que eles colocassem água para o milagre acontecer, a transformação acontecer. E em nossa vida, quantas vezes nós pensamos assim: eu gostaria muito que o Senhor fizesse isso na minha vida, no meu casamento, na minha história. Mas aí surge uma pergunta muito importante que é: quantas vezes nós temos preparado o cenário para receber a transformação de Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes? Então, meus irmãos, é muito importante a gente pedir a Deus, pedir ao nosso Jesus que transforme a nossa vida, que transforme a nossa história, que transforme o nosso casamento. Mas é muito importante a gente estar preparado, a gente se preparar o cenário, orar juntos, buscar juntos, preparar a estrutura ali para receber o que Jesus tem para dar, para receber a transformação divina de Jesus. Amém, meus irmãos?
E aí, glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu peço que vocês repitam comigo: talhas de pedra. Talhas de pedra. As talhas de pedra, elas eram usadas para a purificação dos judeus. Purificação dos judeus. E por que era usada talhas de pedra? Poderia ser usada de qualquer outro material. Mas por que era usada a talha de pedra? A pedra não tem impurezas. A pedra, ela não se mistura com outras substâncias. Ela não se suja. Ela não se corrompe. É resistente. E eu faço uma pergunta e eu quero que vocês me respondam em alto e bom som, hein? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é a rocha em nossa vida, em nosso casamento. E aí eu vou pedir para os irmãos que abrem 1 Samuel 2:2. Quem encontrou, dá glória a Deus. Quem não encontrou, diga só misericórdia. Então tá bom, meus irmãos. Vamos à leitura. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Glória a Deus. Repitam comigo. Não há rocha alguma. Não há rocha alguma como o nosso Deus. como o nosso Deus. Meus irmãos, eu faço aqui uma analogia em que o casamento sem Jesus é como a água na talha de pedra. O casamento que não encontrou Jesus, que não aceitou Jesus no seu casamento, é como uma água na talha de pedra. Mas, a partir do momento que o casal, que aquele casamento, decide, eu quero aceitar Jesus no meu casamento, aquilo que era uma água simples, que era até usada para limpar as mãos, os pés, passa a ser transformada. Passa a ser transformada por Jesus. A água é transformada em vinho. E tudo aquilo que não tinha valor, tudo aquilo que era perdido no seu casamento, às vezes até as pessoas falavam assim, esses aí não tem jeito, esse casal aí tá perdido, esses aí são uma vergonha para a sociedade. Tudo aquilo que era a água, que não tinha valor, a partir do momento que Jesus entra, já começa a ter valor, já começa a ter felicidade, já começa a ser abençoado. O casal vive uma nova história e todos percebem, meu Deus, o que aconteceu? Não é mais água, é vinho. Não é mais algo sem valor, tem valor para Jesus, tem valor para a sociedade. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Dê glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, além de você ser transformado, o seu casamento ser transformado de água em vinho, acontece uma coisa muito importante além dessa bênção. A gente tem que perceber que Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Inabalável. E tudo que está firmado nele é sólido, é forte. Pode vir tempestades. Com certeza virão, porque é assim que a gente aceita Jesus, principalmente no nosso casamento. O inimigo luta com o vizinho, com vizinha, com amigo, com familiar. O inimigo luta, meus irmãos. Você está pensando, eu vou aceitar Jesus no meu casamento e vou viver simplesmente feliz o tempo todo e abençoado. Não. Pelo contrário. A partir do momento que a gente aceita Jesus no nosso casamento, o inimigo vem de diversas formas para tentar você, para tentar o seu casamento. Mas aí, vocês têm que entender uma coisa, que Jesus é a rocha. E se Jesus está no casamento, pode vir todas essas tormentas, todas essas dificuldades, mas você não será abalado, porque vocês estão firmados na rocha que é Jesus. A estrutura é forte, a estrutura aguenta vendaval, aguenta tempestade, aguenta tsunami, aguenta tudo, porque Jesus é a rocha inabalável. Nada abala Jesus, e por nada abalar Jesus, e por seu casamento estar em Jesus, nada abalará seu casamento, meus irmãos. Apenas fortalecerá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui que após a transformação, Jesus ordenou que os serventes levassem o vinho
ao mestre-sala. E aí eu peço que vocês repitam comigo: obediência. Obediência. Meus irmãos, quantas vezes, ali naquela situação, né? Falando daquela situação, os serventes poderiam ficar com vergonha, com medo de pegar e levar aquela água feita vinho, e chegar lá no mestre-sala, e o mestre-sala falar: nossa, que coisa horrível, e serem constrangidos. Mas não, quando Jesus mandou, quando Jesus ordenou, eles estavam ali, prestes a obedecer. E porque obedeceram, olha a consequência, que coisa linda. Olha aqui a consequência, que coisa linda. A honra no casamento. Houve honra naquele casamento. O mestre-sala, ao provar a água feita vinho, mandou chamar o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Você está me entendendo, meus irmãos? Como é importante nós convidarmos Jesus ao nosso casamento. Como é importante nós obedecer a voz de Deus no nosso casamento. Quando Jesus ordena, a gente tem que obedecer. A gente tem que buscar obediência sempre, meus irmãos. Sempre obedecer a Jesus. Porque é muito fácil a gente cair em erro, cair em pecado. Mas quando a gente obedece a voz de Jesus, não tem erro. Não tem erro, porque Ele é santo, porque Ele é puro. E tudo que vem dEle é perfeito, meus irmãos. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E falando em honra, né? Que Jesus honrou aquele casamento, honrou aquele noivo, aquela noiva, aquela família. Meus irmãos, eu faço uma pergunta. Um casamento hoje em dia que não tem bolo, não é um casamento vergonhoso? É um casamento que às vezes as pessoas vão sair falando: nossa, não tinha nem bolo naquele casamento. Pra gente, hoje em dia, o casamento é a parte mais importante da festa. Mas naquele tempo, o vinho era como bolo para nós hoje. Então, olha a honra que Jesus deu a eles de transformar água em vinho. Olha como Jesus honrou aquele casamento, porque ele foi convidado, porque ele estava ali. Tá me entendendo, meus irmãos? E o mais importante é que Jesus poderia simplesmente ter transformado a água em vinho, em qualquer vinho, qualquer um, e o milagre teria acontecido. Vocês concordam? Diga amém quem concorda. Amém. Mas não, Jesus transformou a água no melhor vinho da festa. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus poderia ter transformado a água em vinho, mas ele transformou a água no melhor vinho daquela festa. E aí nos faz uma reflexão, que quando Jesus entra no cenário, ele não só muda a sua vida, ele muda para muito melhor. Ele muda histórias, ele muda casamentos. E ele, quando ele muda, ele não faz uma mudança assim: mudou, eles estão mudados, diferentes. Não, é uma mudança genuína, é a melhor mudança. Você consegue perceber que aquele casal que antes era um casal qualquer, já não é mais um casal qualquer. Como o meu esposo disse, aquele casal ali, tá com uma coisa diferente. Que luz é essa? Que céu é esse? Eu tenho sede de querer conhecer o Jesus que esse casal tem. É isso que Jesus faz no nosso casamento. É isso que Jesus faz na nossa história. Quando Ele entra, Ele não entra só para fazer transformação. Ele faz uma transformação completa. Ele faz a melhor transformação. Quem está crendo aqui no que eu estou dizendo, está entendendo, dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Meus irmãos, o último ponto aqui, muito importante, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção. A partir do momento que Jesus entrou ali naquele casamento e fez aquela transformação, aquele milagre, da água em vinho, aquele casamento já não era a mesma. E Ele revelou a sua glória. Ele revelou a sua glória. Meus irmãos, olha como é lindo quando Jesus está no casamento. Muitos que estavam ali, às vezes nem criam no Senhor, nem sabiam que aquele ali era o Salvador. Muitos que estavam ali, que viram aquele milagre, a partir do momento que viram o milagre, meu Deus, Ele é o Salvador, Ele é Jesus.
Ele é o Filho de Deus. Ele fez da água o vinho, e não só a água em vinho, mas o melhor vinho. Ali a sua glória foi manifestada, e os seus discípulos creram nele. Quando Jesus entra no casamento, meus irmãos, além de você e seu esposo, ou o esposo e a esposa serem mudados, todos que estão ao redor já começam a ter uma mudança ali. Opa, o que está acontecendo com esse casal? Às vezes pessoas que nem creem em Jesus, através do casamento seu, que tem Jesus, começa a querer ter esse Jesus também. Eu também quero Jesus na minha vida, eu também quero Jesus na minha história, eu quero Jesus no meu casamento. E meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Eu e meu esposo vivemos isso. Como ele falou em uma parte aqui, algumas pessoas chegaram nele e falaram, até pra mim também, não casem não. Não casem, que casamento hoje em dia não dá mais certo. O casamento acaba em divórcio. Olhem as estatísticas. Ainda mais com a idade que vocês têm. Vocês são jovens, não casem. Falaram isso pra gente. Mas nós não ouvimos a voz do homem, porque nós buscamos a resposta em quem tem poder para resolver, que é Jesus. E a partir do momento que nós buscamos a resposta em Jesus, nós aceitamos a casar um com o outro e aceitamos Jesus no nosso casamento. E o que é mais lindo, meus irmãos, é que essas pessoas, algumas, viviam até juntas, mas não eram casadas, porque não acreditavam no casamento. E a partir do momento que viram eu e meu esposo casados e começaram a ver os frutos do Senhor nas nossas vidas, não porque nós somos bons, porque nós somos pecadores, mas porque nós escolhemos buscar Jesus. E aí essas pessoas falaram, eu também quero casar. Alguns já estão até casados, estão casados até hoje, através do nosso testemunho. Pessoas que falavam, eu não acredito em casamento, hoje estão casadas, meus irmãos. Então é por isso, Glória a Deus. Glória a Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a Deus, meus irmãos. É por isso que eu digo para vocês que aquele milagre revelou a glória de Deus. E a partir do momento que vocês convidam Jesus para o seu casamento, para viver na sua vida, a glória de Deus é revelada no seu casamento. O que era simples, o que era pequeno, é transformado em bênção. E todos que estão ao seu redor, até que te criticaram, o teu casamento, a tua história, já ali começa a sentir uma coisa diferente. Eu não quero mais viver como eu era. Eu quero conhecer esse Jesus que eles tanto falam. Eu quero ter a luz que esse casal tem. Eu quero ser sal como eles são. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esse casamento foi tão comovente que Tomé, para quem conhece o ditado, até diz que esse daí é igual com Tomé, que só acredita vendo. Tomé, que não acreditava naquele milagre, naquela transformação, no momento que viu que Jesus transformou a água em vinho, ele creu ali, que ele era o Salvador. E Tomé já não era mais um homem comum, um homem sem fé. Tomé ali passa a ser discípulo de Jesus, querer ser como Jesus, e ali antes eram 6 discípulos mais Jesus, mas dali saiu mais um discípulo, a honra e glória de Deus. Quem está me entendendo, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. O nosso casamento tem que ser base sólida, para que as pessoas, além de aceitar Jesus, também queiram ser parecidas com Jesus e ser como aquele discípulo Tomé, que só acreditava vendo e viu a transformação, viu o milagre. Estão me entendendo? Então, meus irmãos, eu encerro essa palavra aqui. Eu peço uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, Jesus maravilhoso. E agora